Histórias assombradas. O vestido preto e as aparições. Olá, Ana. Prazer, sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu tenho 24 anos, moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo e a história que eu vou contar se passou comigo há exatos 10 anos atrás. Os nomes já estão trocados, então pode ler tranquila. Vou resumir partes importantes de acontecimentos anteriores para melhor compreensão dos fatos narrados a seguir. Então, ela vai dar um nome fictício aqui para ela, tá? Sou Luísa, meu nome é Luísa, tenho 24 anos e na época dos fatos eu tinha 14 anos. E que susto, gata, ela quase caiu de onde ela tá dormindo ali, tadinha. Tinha 14 anos e tudo se passou com um primo, Fred, muito ligado à família. Eu considerava ele como um irmão. Ele era muito ligado à minha família também. O meu pai, a minha mãe e o meu irmão Cadu. Era muito ligado a nós. Certo dia, o Fred passou mal no seu trabalho e foi encaminhado ao hospital. Ao fazer exames, foi diagnosticado com leucemia. E por trabalhar com um certo grau de periculosidade, ele foi afastado do serviço, retornando à sua cidade natal, onde a minha família mora. Meu irmão e o Fred eram muito ligados. Eu creio que por terem quase a mesma idade, 30 e poucos anos, eles iam a viagens juntos, festas, se divertiam. Todos ficamos assim muito abalados ao descobrir a doença, mas o Fred, espiritualizado como ele era, encarou tudo numa boa. Fez o tratamento e passou a morar aqui, em seu sítio, um lugar muito bonito. Sempre íamos lá para jogar vôlei, ele adorava jogar. E fez uma quadra no sítio, uma quadra de vôlei de areia. Ele nunca estava sozinho, ou a gente ia lá ou ele estava aqui em casa. Posso descrevê-lo como uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você desabafa e se sente seguro? E sua companhia só trazia paz, sempre sorrindo e nos alegrando como podia. Por termos essa ligação tão especial, o convidei para ser o meu padrinho de crisma. Ele aceitou, mas disse: "Eu creio que não estarei mais aqui, porém eu me sinto muito honrado." Eu não entendi no momento, pois ele estava muito bem de saúde. E aí passou-se um tempo e ele passou mal novamente. E a doença tinha se espalhado mais rapidamente. Então começou um tratamento mais intenso de quimioterapia. Ele nem vinha mais para casa. Já ficava direto no hospital e os familiares se revezando para fazer companhia a ele. Certo dia, ele teve uma melhora inacreditável e a família se reuniu para visitá-lo. Estávamos muito felizes, meu irmão iria vê-lo, porém disse: "Eu vou aguardar o seu retorno, pois logo ele estará aqui e estará bem conosco. Logo ele estará aqui e estará bem conosco. Como eu não vou poder ir em meu lugar, como eu não vou..." Acho que ele disse assim, ó, como eu não vou, pode ir no meu lugar, Luísa. Então ele falou para ela, ele falou: "Eu vou aguardar o seu retorno, pois logo ele estará aqui e estará bem conosco. Como eu não vou, pode ir no meu lugar, Luísa." Ele disse assim para ela. E eu fiquei muito feliz e eu fui. O hospital fica a 1 hora de onde eu moro. Chegamos lá por volta de 1 hora da tarde. Fui com os pais do Fred, seu irmão e sua cunhada. Estava ansiosa para revê-lo. Era muita saudade. Por essa euforia, me deixaram ir primeiro, junto com meu outro primo, ao quarto dele. Chegando lá, na porta do quarto, acabava de sair médicos e enfermeiros do seu quarto. Então o doutor disse: "Sinto muito, mas o Fred acabou de falecer." E eu fiquei assim, anestesiada. Sabe quando a ficha não caiu? Então meu primo, o irmão dele, me disse: "Luísa, mantenha calma. Precisamos avisar do óbito à minha mãe. Seja forte." Eu me lembro de ver os seus pés somente pela porta. Eu não pude mais entrar no quarto. Então, eu não sei como fomos contar à sua mãe. Olha, foi horrível dar aquela notícia a uma mãe. Aí, então, desmoronou e o meu mundo caiu junto.
Porém, o familiar que estava acompanhando ele no hospital, nos aguardando, disse assim: Luísa, ele faleceu 1h10 da tarde. Ele teve uma parada cardíaca. Não parava de perguntar: cadê cadê o Cadu? Eu preciso falar com ele, cadê o Cadu? Por favor, desce e vê se ele já chegou para a visita. Eu preciso muito falar com ele. Eu chorei muito ao saber que ele pelejou pela sua vida até a hora de sua visita e quando sentiu que o meu irmão não foi, ele deixou esse mundo com o último desejo de vê-lo e lhe dizer algo. Então, esperamos o seu corpo ser liberado, fui até o necrotério do hospital me despedir dele e viemos embora. Dessa vez com o carro fúnebre nos acompanhando. Ao chegar em casa, a minha família estava no portão me esperando. Chorei muito e não sei por qual motivo falei ao meu irmão. Cadu, era por você que ele esperava, não por mim. Ele morreu na ânsia de ver você e de lhe dizer algo. Meu irmão deu um soco no carro que amassou a porta. Eu nunca o vi chorar daquela forma. Minha mãe ficou nervosa por eu ter contado isso a ele. Então, nos preparamos para o velório. Dei muito trabalho ao me despedir, pois eu não aceitava que seria um adeus ao fecharem aquele caixão. Me seguraram e eu não tive mais forças para continuar ali. Eu e meu irmão não aceitamos a morte do Fred. Falávamos dele o tempo todo. Eu chorava e o chamava e dizia: por que você nos deixou? Gente, ele estava sofrendo tanto que disse que se viesse para casa, tiraria sua própria vida, entendeu? Pois a morfina não anestesiava mais a sua dor. Minha mãe nos consolava dizendo: agora ele está em paz, está sem dor, em descanso. Aí é que começa a parte sobrenatural da história. O meu irmão e eu o chamávamos a todo tempo, todo momento, e chorávamos muito. Então, coisas começaram a aparecer no quarto do meu irmão, fora de lugar. Uma noite ele acordou e seu copo de tereré estava em pezinho nos pés da cama. Ele não havia colocado ali, nem ninguém entrou em seu quarto. Assustado, ele nos chamou bravo para saber quem havia colocado ali, pois se ele mexesse os pés, o copo ia cair e ia sujar tudo. Até aí achamos que não havia nada demais. No outro dia, ele estava trabalhando, e só eu e a minha mãe em casa. E ao fechar a janela do quarto do Cadu, eu disse... E ao fechar a janela do quarto do Cadu... Agora não sei se foi o Cadu que disse ou se foi ela. E ao fechar a janela do quarto de Cadu, disse... Nossa, acho que a mãe dela é isso. Só eu e minha mãe em casa. E acho que a minha mãe, ao fechar a janela do quarto do Cadu, disse... Nossa, seu irmão é muito relaxado. Olha onde ele deixou os documentos, perto da janela. E se alguém pega? Porém, ela só resmungou e não tirou eles do lugar. Trancamos a casa e saímos. Observação. Só há uma chave da porta. Como trancamos e a levamos, não havia como outra pessoa ter entrado. E pasmem, os documentos dele estavam em cima da mesa da copa. Tudo arrumadinho. Meu irmão começou a sentir a sua presença ao falarmos. Ele disse... Peraí, tá meio confusa essa parte aqui. Então os documentos... Que hora que os documentos apareceram na mesa? Quando voltaram, saíram de casa e ao retornarem os documentos estavam em cima da mesa da copa? Tudo arrumadinho. E aí, a partir disso, não sei, meu irmão começou a sentir a presença do Fred ao falarmos dele. E aí ele disse assim, eu já sei quem é que fez isso, acho que arrumou os documentos dele ali na mesa. É o Fred e ele está aqui com a gente. Ele está fazendo isso para eu saber que é ele. Ele adorava tereré. Ele mexeu no meu copo. Agora, os documentos... Porém, eu, muito bocuda, disse... Isso, Fred, só aparece pro meu irmão, não é mesmo? Você nem se importou em aparecer para mim. Ana, eu fui dormir e no outro dia eu fui para a escola. Ao chegar, havia visita em casa desde cedo e como habitual e de ficar
e como é habitual ficar na área do fundo conversando, eu não gosto que mexam em meu quarto, por isso eu fecho quando eu saio. Ao abrir a porta, eu tive que ligar a luz, pois a janela também estava fechada. Estava tudo escuro. E eu fiquei pasma quando um vestido preto que eu não usava há tempos estava estendido na minha cama. Igual aqueles vestidos de noiva, todo esticadinho assim, em cima da cama, quando a gente põe o vestido todo esticadinho em cima da cama, estava assim. E tinha mais algum objeto do lado que eu não me recordo o que era. Rapidamente chamei a minha mãe e a visita para saber quem havia feito aquilo. Porém, ficaram mais espantadas do que eu, pois ninguém havia entrado no meu quarto naquele dia. E como eu disse, ele estava fechado. Minha mãe falou: "Bem feito, Luísa. Você não estava aí chamando ele? Pronto, ele deixou um sinal para você também, sua bocuda." Ana, eu sou muito medrosa. Depois disso, eu fiquei muito assustada e não queria mais sinais ou vê-lo. Então, comecei a sonhar com o Fred. Ele sempre muito triste, dizendo: "Luísa, eu não pertenço mais a esse mundo. Você e o Cadu precisam me deixar ir. Por favor, pare de chorar por mim. Eu não consigo ir embora." Eu acordava e dizia o seu recado aos meus pais e ao meu irmão. O que não adiantava, pois eu só chorava o dia todo. Inclusive na escola, saía da sala de aula para chorar, pois eu não conseguia aceitar a perda dele. Mexeu muito comigo. Minha mãe tem uma certa mediunidade. Ela sente as coisas antes de acontecer. E aí veio algo na cabeça dela. Vem algo na cabeça dela e depois acontece da mesma forma como ela pensou. E ela estava sentindo muito a presença do Fred aqui em casa. E isso não era bom para ele nem para nós. Na casa da minha tia também havia coisas estranhas acontecendo. Ela sabia que era ele. Coisa de mãe, né? Enfim, sem sabermos, a minha mãe pediu para uma amiga que era espírita tomar alguma providência pela alma dele e seu merecido descanso, pois precisávamos deixar ele ir também, né? Então, no centro espírita, ele se comunicou e disse assim: "Eu não quero ir, pois eles chamam por mim e eu sinto que preciso cuidar deles. Por isso eu tô lá e faço as coisas para eles saberem que eu estou lá. O choro me deixa muito triste, eu não consigo deixá-los dessa forma." Então, ela disse que ele poderia ir em paz, pois cuidaria de nós e faríamos muitas orações pelo espírito dele. Olha, eu não sei o que ou como ocorre, pois eu sou católica, mas conseguiram ajudá-lo. E seu espírito foi descansar depois de tanto sofrimento na terra. Minha mãe nos contou e nos repreendeu sobre o choro. Se gostávamos tanto dele, era hora de deixá-lo descansar e rezar por ele. Então eu passei a sonhar cada vez menos com ele. Sempre agora muito feliz e dizendo que agora ele estava bem, ele estava se curando. Ana, eu sei que não é um relato forte como os do canal, mas eu precisava falar sobre ele, dividir isso com alguém, pois nossas ações podem atrapalhar as pessoas que amamos. É egoísmo chamá-los e querê-los aqui após a sua partida. Por favor, eu sei que é difícil, mas não chorem mais. Por favor, ajudem os espíritos dos nossos entes, dos nossos amigos. Eu aprendi muito com o canal e a minha mãe dizia muito que a sua alma pesa quando choramos. A alma de quem vai pesa quando a gente chora muito. Minha crisma aconteceu e a mãe dele ficou no lugar. Foi um dia triste por ele não estar ali. Porém, eu nunca consegui tirar o seu nome dos registros na paróquia. Não conseguia colocar o nome da minha tia como madrinha. Sempre que eu ia atrás disso, não dava certo. Nunca foi feita a troca. Eu sei que ele queria que seu nome permanecesse ali, pois ele aceitou o meu convite. Para mim, ele é o meu padrinho e sempre vai ser. Ainda sonho com ele, mas são sonhos sempre bons. Sempre o vejo sorrindo em lugares floridos e bonitos. Vou me lembrar dele com muito carinho e amor, assim como todos de quem ele fez parte na vida.
Ana, obrigada por ler o meu relato. Só de conseguir escrever e falar sobre ele já foi muito especial para mim. Você ler, então, não haveria alegria maior. Desculpem assombrados que esperavam mais do relato. É uma homenagem ao Fred contar aqui sobre ele, pois como seu espírito bondoso cuidou de nós, mesmo após a sua morte. Beijos, Ana, que Deus abençoe você e sua família. Tenho um carinho muito especial por vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Mais uma história mostrando que o sofrimento demasiado, o choro demasiado aqui, esse pedido, essa inconformação, assim que a gente fala? Me fugiu a palavra. De que a pessoa faleceu e ela precisa partir, esse não entendimento acaba atrapalhando o espírito de realmente seguir o caminho, né? Muito bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.